Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer a nossa meditação. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para hoje. Aquele pouquinho que eu posso mudar hoje, não é? Dentro da palavra de Deus, dentro da liturgia da palavra, dentro do que a igreja nos apresenta todos os dias. E vamos ver o que Ele quer para hoje, para a minha vida e para a sua vida também. Então, hoje a gente vai ver aqui uma passagem que está em 2 Coríntios. Vamos ver aqui, 2 Coríntios, o capítulo é o 4 e o versículo é do 7 ao 9. Ao 9. Fraqueza do apóstolo e força de Deus. Todavia, esse tesouro nós o levamos em vasos de barro, para que todos reconheçam que esse incomparável poder pertence a Deus e não é propriedade nossa. Somos atribulados por todos os lados, mas não desanimamos. Somos postos em extrema dificuldade, mas não somos vencidos por nenhum obstáculo. Somos perseguidos, mas não abandonados. Prostrados por terra, mas não aniquilados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, pessoal, vejam só. Hoje, o convite é esse. O convite é a gente começar a olhar com amor, né? Tudo que Jesus coloca em nós. A força que vem de Deus, em cima da tribulação que vem, em cima do desemprego, em cima da tristeza, da depressão, em cima de tudo, das lutas diárias que a gente enfrenta todos os dias, não é? Muitos enfrentaram lá atrás uma dificuldade imensa, né, para sobreviver, para se manter de pé. E ocultamente existe uma força, não é? Uma força que te sustentou, que me sustentou, ou que te sustenta nesse exato momento. Talvez você esteja passando por algo e você esteja sentindo aí que você tem uma força dentro de você e você sabe que é uma força de Deus. E hoje essa palavra aqui, ela vem nos fortificar que verdadeiramente aquilo que eu passo, e quando eu tenho Jesus na minha vida, quando eu deposito toda a minha confiança nele, eu rego as flores, que são muitas vezes outras pessoas que estão observando a minha vida difícil, estão observando a minha luta diária e não vê em mim uma pessoa triste, uma pessoa depressiva, né? Mas não, vê uma pessoa de luta. Uma pessoa que conheceu a Deus e que não desistiu, mesmo que aquele problema não tivesse sido resolvido. Pelo menos naquele momento. Porque eu desconheço alguém que tenha confiança em Deus, passe problemas e ele não seja solucionado. Muitas vezes não no momento que a gente quer, mas mais na frente, depois que ele testa a nossa fé, a nossa confiança, com certeza o nosso problema ele é solucionado. E muitas vezes a gente carrega todos esses problemas da nossa vida, a gente carrega com um sorriso no rosto. Muitas vezes feliz, não blasfema, não se maldiz. Ah, porque minha vida é uma... Entendeu? Não. Muito pelo contrário, né? A gente segue, eu tiro pela minha vida. A minha vida é um exemplo de vida. Se eu for contar a minha vida, o que eu já passei na minha vida, né? Daria um livro, daria uma novela, daria um folhetim, daria um filme, daria muita coisa, né? E seria muito interessante, porque seria um testemunho de vida para muitas mulheres
que enfrentaram a vida com seus filhos sozinha. Não porque não tivesse pai, teve pai durante 12 anos, mas que ainda pequena, né, foi separado. Mas houve ali uma entrega total da minha parte para criar 2 filhos. Então, assim, ali eu encontrei Jesus na minha vida. Verdadeiramente, eu pude encontrar Jesus na minha vida nessa época. E daí, desde lá para cá, jamais eu o abandonei. Então, você não via sofrimento em mim, a não ser as pessoas que convivia comigo, que frequentava a minha casa, que tinha aquela intimidade mais. Mas nunca deixei de ir à igreja, nunca deixei de ir ao grupo de oração, nunca deixei de orar, nunca deixei de... Fui caminhar com ele porque eu precisava dele. Então, esse testemunho, as pessoas que estavam de fora, eu estava regando essas pessoas e não sabia. Por quê? Porque elas olhavam e diziam, não sei de onde vem tanta força. Então, eu ia e dizia para elas, vem de Deus. Se você quiser experimentar, você venha que você vai sentir a mesma coisa. A gente não vê tu chorando, a gente não vê tu... Eu chorava sim, mas eu chorava aos pés de Jesus. A gente não vê tu triste, tu depressiva, né? Então, isso me fez lembrar quando ele fala desse vaso aqui, o vaso quebrado. Muitas vezes você está quebrada, você está só o destroço diante de tanta situação que acontece na sua vida diária, né? Você está rachada como esse vaso que ele fala aqui. E aí isso me fez lembrar uma parábola antiga, né? A parábola fala de 2 mulheres. 2 mulheres que iam todos os dias buscar água num poço distante das suas casas. Então uma tinha um vaso perfeito. Ela vinha ali com a sua água na cabeça, a água não derramava, a água chegava intacta. E a outra, por ser mais humilde, ela tinha um vaso e esse vaso era quebrado, rachado. Então ela só tinha esse vaso para buscar água e ela precisava buscar água. Então ela ia buscar água naquele poço, mas a água ela vinha derramando pelo caminho. Pela rachadura ela vinha derramando. Só que a mulher que plantou umas flores nesse caminho foi a mulher que o vaso estava perfeito. Então ela só plantou umas rosas, umas flores no caminho, nesse caminho que dava para esse poço, né? Mas ela não regava. Mas a outra, quando passava pelo caminho onde estavam as flores, a água que derramava do seu vaso caía nas flores e as flores elas foram crescendo, elas foram ali germinando com aquela água daquele vaso rachado que todos os dias caía sobre ela, né? Resumindo, as lágrimas que você derrama do seu vaso, o vaso rachado é você. A água que caía desse vaso pela rachadura é as lágrimas que a gente derrama quando a gente está com os nossos problemas, com as nossas situações. Então a gente percebe que aquela água, ela caía naquelas flores e elas iam fazendo com que aquelas flores germinassem, crescessem e ficassem viçosas e bonitas. E a outra que plantou sempre tirava onda com ela, ficava mangando dela, porque dizia, quando tu chega lá, não tem um pingo de água, né? Aí um dia ela se virou para ela e falou. Ela disse, é verdade, mas eu estou satisfeita, porque tá vendo esse caminho de rosas que você plantou? Olha como ela tá viçosa, olha como ela tá belíssima. Por quê? Porque a água que cai do meu vaso rachado alimenta essas rosas. Aquelas rosas que, por sinal, poderia estar ali seca, morta.
né? Porque quem plantou não regou. Entendeu como é? A mesma coisa é a nossa vida. As lágrimas que a gente derrama aos pés de Jesus, né? Através do nosso vaso rachado, no momento em que você esteja hoje, esteja regando a vida de outras pessoas. Né? As pessoas estão olhando para você e estão dizendo de onde ela tira tanta força, de onde ele tira tanta força para enfrentar aquele câncer, de onde fulano tá ali desempregado, mas fulano, a gente não vê fulano chorando, a gente não vê fulano blasfemando contra Deus, a gente vê fulano feliz, fulano passa feliz, fulano... Né? De onde? Então isso é testemunho, isso é espelho para as outras pessoas que estão vendo. Então a gente muitas vezes com as nossas lágrimas, com os nossos sofrimentos, a gente rega outras pessoas que quer verdadeiramente um dia conhecer esse Deus. Ah, mas ela segue um Deus verdadeiro que segura ela. Eu quero conhecer esse Deus. Eu também quero conhecer esse Deus, né? Então assim, eu lembro que na época eu levei umas amigas também. As amigas começaram a seguir comigo no grupo de oração, na igreja. E a gente agradou muito o coração de Deus, não é? Com a nossa entrega, com a nossa paciência. Então hoje a palavra ela vem dizer isso. Se tu tá atribulado, tu tem a força do céu, tu tem a força de Deus. A gente só não pode abandonar a Deus. A gente só não pode perder a fé, a gente só não pode perder a esperança, não é? A gente só perde essas coisas quando a gente morre. A gente não pode perder nada disso. Diante de qualquer situação, se você tem uma intimidade com Deus, você sabe que Ele vai fazer na sua vida, com certeza vai acontecer. Vai acontecer o emprego chegar, vai acontecer a cura da doença, vai acontecer... Seja o que for que você esteja passando, vai acontecer. Mas você precisa alimentar essa sua fé todos os dias. Você precisa alimentar. É as suas lágrimas que fortalecem você. A gente vê a história do vaso quebrado. O vaso quebrado. As nossas lágrimas, muitas vezes, é remédio para outras pessoas. É por isso que muitas vezes a gente precisa passar por dificuldades, não é? Deus, Ele sabe tudo, Ele permite as dificuldades na nossa vida. E hoje, no finalzinho aí da quaresma, semana que vem já é Semana Santa, né? Domingo de Ramos, já é aí, já está à porta já. E a gente vai viver a Semana Maior. E hoje o nosso chamado é para isso. É para que você, dentro da sua realidade, você dentro aí do seu problema, você possa, em nome de Jesus, levantar a sua cabeça e dizer: Deus, Ele está comigo. Ele vai resolver esse problema, essa situação a qualquer momento. Eu só tenho que confiar e entregar, não é? Eu só tenho que confiar e entregar. Tem momentos que a gente não aguenta, tem momentos que a gente acha que não vai acontecer, mas vem uma força. Toda vez que você vai a uma igreja, é por isso que eu convido sempre as pessoas a irem a uma igreja, procurar um grupo de oração, não é, carismático, porque muitas vezes você entra numa decadência, a fé ela cai, você começa a não ver nada. E aí quando você vai fazer essa visita ao grupo de oração, você sai de lá preenchido. O Espírito Santo abre a tua mente, o teu coração e mostra que tu tem um Deus que faz tudo por você. Então lá você derrama a sua água. O seu vaso ele está quebrado e as suas lágrimas ela sai pelas brechas, mas ela cai diretamente no coração de Deus. E muitos que estão ali, muitos vão olhar e vão dizer: realmente o Deus que ela serve, o Deus que ele serve é um Deus vivo e verdadeiro. Eu quero conhecer, não é? Eu quero conhecer. Você vê a diferença muitas vezes de uma pessoa que tem uma intimidade com Deus, uma pessoa que tem um segmento em uma determinada denominação, que sabe a quem recorrer num momento assim difícil. Você vê a diferença de um para o outro que não tem.
O desespero de quem não tem esse auxílio, de quem não sabe para onde correr. Muitas vezes você não conhece Jesus verdadeiramente, você vai correr para quem? Para as amizades. As amizades, muitas vezes, não tá com você na sua dor. Muitas e muitas vezes, né? No seu desemprego, não chega um para ajudar, né? Na sua dificuldade, não chega um. Na doença, nem se fala, né? É sempre quem? É sempre Deus. Nesses momentos a gente começa a clamar a Deus e é Ele que tá. Então, assim, eu sempre digo, vá se auxiliar numa igreja, aos pés de Jesus. Vá a um grupo de oração, vá à missa, vá a um culto, seja lá a sua denominação qual for. Mas vá, não fique em casa se lamentando. Né? Não fique em casa se lamentando ou blasfemando contra Deus diante daquela situação. Lembre-se da mulher do vaso rachado. Ela possuía tudo. Fé, esperança, tudo ela tinha, porque mesmo só tinha aquele vaso, ela tinha que pegar água para sobreviver. Mas ela ia. E aquela água regava as plantas que a outra plantou. A outra plantou, mas não regava. Né? Muitas vezes você vê um vaso tão bonito. Você vê um vaso tão perfeito. Você vê uma pessoa, né, esbanjando ali dinheiro, bens. Todos os problemas é resolvido, mas não tem Deus. Veja que a outra, ela não regou as plantas que ela plantou. Ela não tinha o que oferecer para as outras pessoas que estavam ali. Muitas vezes você é o dono do dinheiro, você tem, você faz, você acontece, mas você não passa a fé, você não passa a esperança. Você entra num problema, você se desespera porque você não tem a base. E a nossa base é Deus. Amém? Um bom dia para vocês, um bom final de tarde e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.